Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com Odisseia Academy, essa escola online virtual de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, um livro para iluminar sua alma, abrir a sua mente. E o livro de hoje é para lá de especial. Nós estamos falando do livro Florescer, de Martin Seligman. Martin Seligman é um psicólogo renomado, psicólogo norte-americano. Ele, um dos grandes nomes da psicologia positiva. Há um aspecto muito interessante na carreira do Martin Seligman. Ele iniciou investigando comportamento humano através de modelo animal. Ele então descobre o que a gente chama de desamparo aprendido, a reação de um ser vivo, especialmente de um ser humano, quando está diante de situações que ele não pode mudar, situações que não apresentam perspectiva, que não apresentam nenhuma saída. Nesse momento, o ser humano desiste de viver, desiste de buscar recursos. E foi a partir dessa pesquisa impactante que Martin Seligman se fez a seguinte pergunta: por que a psicologia está sempre voltada para os traumas, para as dores, para o desamparo e fala muito pouco sobre a felicidade, sobre a autorrealização? E ele então se alinhou com a psicologia positiva e escreve esse grande best-seller chamado Florescer. Nesse livro, Martin Seligman aborda os potenciais da natureza humana. Ele nos mostra que todos nós nascemos com um imenso potencial, mas que é preciso um investimento ao longo do nosso desenvolvimento. É preciso um foco nesses potenciais e nessas habilidades para que a gente possa florescer. É claro que a analogia aqui é óbvia. Ele está comparando o psiquismo humano a um grande pomar, a um grande jardim, a uma lavoura, que necessita dos mesmos cuidados. Nós precisamos semear, precisamos regar, precisamos adubar, cuidar, proteger, mas sempre com o foco na colheita, sempre com o foco no resultado final. Se nós nos detemos apenas nos traumas, apenas nos acidentes de percurso, se nós focamos apenas o conflito, acabamos perdendo o propósito, o sentido, aquilo que dá liga à nossa vida. Martin Seligman se alinha com um ramo de pesquisas na área da psicologia muito influente nos Estados Unidos. A própria Universidade de Harvard conduziu por mais de 70 anos um estudo sobre felicidade. Eles estavam interessados em compreender quais elementos realmente, concretamente, contribuem para uma percepção de felicidade. É claro que felicidade é uma percepção. É claro que felicidade é uma construção psíquica, mas o que eles queriam entender é como construir, quais os elementos, o que faz parte dessa construção. E descobriram que o principal fator de contribuição para a felicidade são os relacionamentos, especialmente relacionamentos sólidos, profundos, produtivos, gratificantes. Martin Seligman aborda exatamente isso, o poder dos relacionamentos para que a gente possa florescer, despertar o nosso potencial. Veja, numa sociedade cada vez mais massificada, em uma sociedade em que as pessoas procuram nas redes sociais padrões para seguir, padrões de peso, padrões de comportamento, padrões políticos, padrões intelectuais, nada melhor do que olhar para dentro
e perceber que cada um de nós é singular, é um ser único, é uma pessoa com uma individualidade sem igual, e desenvolver esses potenciais, desenvolver essa singularidade é a nossa grande missão. Nós temos visto, especialmente no ensino fundamental e no ensino médio, muitos adolescentes entrando em crises de ansiedade, muitas vezes se automutilando, porque entraram nesse processo de comparação. Caíram nessas armadilhas da pasteurização, da uniformização. Adolescentes que se sentem feias, se sentem acima, abaixo do peso, se sentem inadequadas, não se acham bonitas, não se acham inteligentes e entram até mesmo num processo depressivo ou num processo ansioso que acaba gerando algum tipo de patologia. Os pais sabem muito bem o que eu estou falando. Os jovens, da mesma maneira, se sentem deslocados, ou porque não sabem jogar bola, ou porque não sabem conquistar as garotas, porque não têm habilidades que eles consideram as habilidades mais importantes. E pouco se fala da pessoa olhar para dentro. Infelizmente, o nosso sistema educacional não orienta os nossos jovens a olharem para a sua singularidade, para aquilo que eles têm de extraordinário, de único. Cada pessoa tem seus defeitos e tem os seus talentos. É preciso focar nesses talentos, é preciso focar nessa luz interior. Como já dizia o mestre dos mestres, brilhe a vossa luz. Mas antes de fazer isso, você precisa reconhecer que tem uma luz, investir nessa luz. Esse é o tema do livro Florescer. Tornou-se um best-seller, uma grande linha do tratamento psicoterápico, buscar acordar no ser humano suas potencialidades, os seus dons e as suas forças. E quando você está diante de uma dificuldade, é muito comum você superestimar a dificuldade, o obstáculo, a dor, a perda e subestimar a sua capacidade de resolver, de superar, de atravessar aquele momento difícil. O livro Florescer propõe o contrário, que você enxergue com generosidade os dons e talentos que estão guardados dentro de você e que você reduza um pouquinho essa perspectiva exagerada dos problemas e dos desafios. Afinal, quando você olha para trás, para tudo aquilo que você superou, para tudo aquilo que você venceu, qual conclusão nós chegamos? Você sobreviveu. Você está aqui. Se você sobreviveu, se você superou aos trancos e barrancos todas as dificuldades anteriores da sua vida, por que acreditar que não vai superar as atuais e as futuras? Essa é a grande proposta do livro Florescer, Martin Seligman. Vale a pena ler cada linha, cada página desse best-seller e buscar, cultivar os seus potenciais, os seus talentos, como se eles fossem o seu pomar, o seu jardim.